bom Consolador prometido, enviou seu mensageiro de ensino, que guiado pela voz da verdade, nos revelou a espiritualidade, atendeu os chamados do além e mostrou o valor do amor. Entre os vivos, entre os mortos, laço eterno entre a terra e o céu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Pois para crer não basta ver, é preciso sobretudo compreender toda a lição espiritual que o Messias em seus passos acendeu. Kardec, missionário divino, voz ativa do Consolador, perguntando, respondendo, clareando vida e pensamento. Kardec, missionário divino, trouxe a chama do Cristo eterno, iluminando a marcha bendita, educando a moral, atingindo o progresso. Oremos. Senhor Jeová, já sabemos, Senhor, que a vida na Terra é uma experiência evolutiva, em que reencarnamos para crescermos, nos expandir, nos iluminar, e é natural que encontremos dificuldades, desafios e obstáculos. A evolução espiritual representa o parto de uma nova criatura que vai se construindo ao longo das vidas sucessivas. E convenhamos, não há parto sem algum nível de dor, não é mesmo? Todo crescimento gera desconforto diante da necessidade de modificar aspectos negativos da personalidade, do custo emocional que todo amadurecimento exige de cada um de nós. Sem mudança, não há evolução. Na maioria das vezes, a dificuldade está em não aceitarmos o que a mudança está exigindo, mudança de sentimentos e comportamentos. São os soldados que temem o campo de batalha por falta de fé. Preferem trilhar o caminho do menor esforço, se esquecendo de que Deus jamais colocaria em nossos ombros um peso maior do que somos capazes de suportar. Há um pensamento de grande beleza espiritual que diz: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. De início, temos dificuldades em compreender a dor como uma bênção,
Mas devemos entender que é aqui na Terra que passamos por transformações até chegar ao aperfeiçoamento. Nos dediquemos, então, à oração. Estejamos de alma aberta para Deus. A oração é um momento de comunhão, de socorro, de alívio, de orientação divina. Que assim seja. Bom dia, meus irmãos. Hoje a nossa leitura está em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 a 27. Nas corridas de um estádio, todos correm, mas bem sabeis que um só recebe o prêmio. Correi, pois, de tal maneira que o consigais. Todos os atletas se impõem a si muitas privações e o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós o fazemos por uma coroa incorruptível. Assim, eu corro, mas não sem rumo certo. Dou golpes, mas não no ar. Ao contrário, castigo o meu corpo e o mantenho em servidão, de medo de vir eu mesmo a ser excluído depois de eu ter pregado aos outros. Que assim seja. Do livro Parnaso de Além-Túmulo, psicografia de Chico Xavier. Espírito poeta Edmundo Xavier de Barros. Tema: Vida. Nem a paz, nem o fim. A vida apenas. É tudo que eu encontrei e é tudo que me espera. O ouro, a fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas, a alegria que exalta e a dor que regenera. Em cenário diverso, aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte desvenda a terra, os planos que descobres, fala de tua luz ao mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente. Diz aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além dos gelatróis que te reveste, os muros, a vida, sempre a vida eternamente. Que sejamos todos muito bem-vindos nesta manhã gloriosa, porque hoje comemora-se o nascimento de Allan Kardec. Sim, o seu pseudônimo, Allan Kardec. Mas, em 3 de outubro de 1804, nascia Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? Um francês, um espírito estudioso e que durante toda a sua vida, ainda muito criança, jovem, inicia a sua grande travessia. O grande progresso moral já era instituído nele, para que ele pudesse, então, ser o homem que assumiu a sua missão. Então, muitas das vezes, como foi falado aí no versículo, né, que nós precisamos de compreender que a vida é como se estivéssemos nós num estádio, né, participando de uma grande corrida, mas que nós sabemos que no final de tudo, apenas um, né, será o vencedor e levará o grande prêmio. E por que isso? Porque esse apenas um, esse privou-se de muitas coisas que o fizeram mais forte, mais resistente, mais determinado, não é? Então, assim também é a nossa vida, e assim também é o que nos fala a poesia, que nos traz a esperança de podermos compreender, viver essa vida eterna.
Hoje nós estamos aqui com toda a intenção de vivermos intensamente e eternamente este dia. Então, 3 de outubro de 2021, estamos nós aqui comemorando mais essa grande perspectiva que ainda quando estávamos no mundo espiritual, presenciávamos o nascimento de Hippolyte Léon. Então, quem foi este grande homem, né? E quem é ele ainda hoje no plano espiritual? Allan Kardec havia sido, em uma de suas vidas, um homem com grandes compromissos religiosos. Ele foi um druida, né? Um druida era um sacerdote numa civilização celta. A civilização celta é uma civilização bem antes de Jesus, e vivia com grandes pessoas com grande compromisso de vivenciar, né, as experiências espirituais. E Kardec fazia parte, né, desse grupo de pessoas. E como foi que ele ficou sabendo? Bom, para darmos início à experiência de compreendermos como foi que Kardec ele conseguiu saber que uma de suas experiências vividas aqui na Terra, ele tinha sido esse druida e tinha esse nome, Allan Kardec. Então, ele passou a fazer uso em determinado momento de sua vida, assim, quando ele conheceu a influência, esse grande movimento que é a comunicação dos espíritos, do mundo espiritual, ou seja, a comunicação dos mortos, né, fisicamente falando, dos mortos com o mundo físico, onde estão aqui os espíritos encarnados. Então, Kardec ele nasceu em Lyon, na França, no dia 3 de outubro de 1804. Ele foi filho de um juiz, Jean-Baptiste Anthony Rivail, e a sua mãe era Janine Louise Burramel, descendente de antigas famílias católicas de Lyon, isso, né? Allan Kardec, ou melhor, Hippolyte, né? Léon, ele era católico, mas não tem muita surpresa nisso tudo, não, porque já nessa época o mundo inteiro, né, era católico, né? Todos nós já fomos católicos, ainda nesta vida, alguns de nós, né, antes mesmo de conhecermos a doutrina espírita, já passaram aí pelas igrejas católicas, já conhecem um pouco da vida dos santos, o que eu acho maravilhoso, a gente poder ter esse conhecimento sobre a importância desta caminhada dos santos, espíritos e benfeitores que hoje nos auxiliam. Então, Hippolyte, né, conhecido hoje como Kardec, ele teve uma grande experiência na sua vida, né? Ele participou de grandes estudos na sua cidade natal, quando ainda jovem, mostrando uma grande inclinação para o conhecimento dos estudos das ciências biológicas e da filosofia. Era um homem que teve na sua vida 6 diplomas, né? 6 diplomas que mostrava, então, toda a sua dedicação para o conhecimento, e ele vivia, né, para a educação. Esse foi o grande ponto, o ponto principal por ter sido ele escolhido por Jesus a movimentar essa grande importância que traz para todos nós aqui a doutrina espírita, que existe vida no mundo maior, no mundo espiritual, e que essa vida, ela entrelaça com a vida aqui no mundo físico, né? Então, Kardec ele foi chamado. Aconteceu uma reunião no céu, onde Kardec se apresenta a Jesus para conhecer o ponto principal dessa sua próxima reencarnação como Hippolyte e o que ele deveria de fazer. Então, o nosso Senhor, junto com outras iluminadas entidades espirituais, passava para Kardec todo o processo que ele deveria de vivenciar antes de conhecer
a doutrina espírita ou antes de poder estar falando sobre a doutrina dos espíritos. Então, como todo cientista, como todo filósofo, né, como todo pesquisador, Kardec tinha um ceticismo muito forte, né, na sua glândula pineal, no seu teto espiritual, ele tinha um ceticismo muito grande, né? Então, durante toda a sua experiência de conhecimento, Kardec, aos 22 anos, já escreveu livros pedagógicos. Assim, quando ele se formou na na Suíça, na Universidade de Riverdon, com o seu professor Pestalozzi, ele se demonstrava com uma vontade muito grande, ele era sempre aquele aluno, né? O aluno que tinha toda uma capacidade, até mesmo de ajudar na instrução dos seus colegas que necessitavam, né, de melhoramento de suas notas. E Kardec nunca deu problema a seus pais com relação aos seus estudos. Ele realmente tinha uma grande vontade de conhecer. E foi preciso que para ser o codificador da doutrina dos espíritos, Jesus entendia que precisava ser esse espírito. Mas advertiu-se, olha, Allan Kardec, né? Jesus chamava ele assim, falava, olha, se fracassares ou desistires desta missão, sim, claro, temos muitos outros irmãos preparados para assumir o seu posto, né? Porque assim como o apóstolo Paulo diz que a missão do Cristo não pode correr riscos, né? Jesus também claramente disse para ele que a missão de Deus não pousava no ombro de um único homem. Então, essa é a grande importância de entendermos a passagem que o nosso irmão José Martins leu com respeito a essa corrida, né? A essa necessidade de estarmos preparados. E Kardec, ele realmente entendia que a necessidade de você trabalhar em uma coisa de grande importância, a instrução, sim, o conhecimento e a educação, a disciplina fazia parte desse contexto. Eram critérios importantes e que pudessem ser realmente vivenciados por cada pessoa que sentisse em seu coração a necessidade de que futuramente iria desbravar missões, caminhos, fazer descobertas, como muitos outros, né? Então, Kardec, ele morava na rua Sala 6, lá em Paris. E quando ele terminou seus estudos na Suíça, né, na Universidade de Riverdon, ele então volta para a França, para Paris, perdão, e dá continuidade à sua vida como professor, e era assim que ele era conhecido, né, como professor Rivari, né? Então, ele passou a morar na rua, na Sala 6, né? E lá no Instituto, ele teve uma... Lembrando que lá em frente a esse Instituto de Pestalozzi, né, na cidade da Suíça, lá no Instituto Riverdon, tem uma linda estátua de Pestalozzi com duas crianças. Aquilo ali já dá para a gente ver a importância da educação, né? A importância de poder... a gente hoje, né, que estamos aqui, manter isso, buscar, resgatar parte dessa educação que anda perdida, né? Então, o Instituto de Pestalozzi nasceu exatamente no mesmo ano em que Kardec havia também nascido, né? Na verdade, Pestalozzi chega à Suíça em 1804 e funda o Instituto Pestalozzi. Então, assim, a gente vê que existe uma imensa organização, uma preparação para qualquer coisa que está ligada à obra de Deus, né? À obra divina. Kardec ficou muito conhecido pela frase que ele, não a que ele deixou, né? Não a que está lá no seu túmulo, mas sim, fé inabalável é aquela capaz de enfrentar sem temor a razão. Então, a fé inabalável que Kardec fala nesse momento em que ele já, nesse caminho para lutar
em favor, em benefício de manter o conhecimento da doutrina dos espíritos, em dado momento ele conversou assim com o pontífice, né, da igreja, e ele disse, quando ele então foi questionado por esse santo padre, né, sobre o que ele estava fazendo com a sua vida e o que ele estava fazendo, lutando, trazendo mensagens mentirosas, enganadoras a pessoas, né, de todo mundo. Ele estava lutando contra uma realidade. Então, Kardec falou sobre a fé. Ele disse que a fé é uma questão, ela é inabalável. E ela é inabalável quando ela não teme enfrentar nenhum temor, já que esse conhecimento, esse enfrentamento está ali dentro, junto com tudo, a razão, a verdade. Então, se a verdade é aquela que nos conduzirá à vida eterna, Kardec estava completamente, né, detendo em seu conhecimento a verdade advinda dos espíritos que se comunicaram com ele. Como foi que tudo isso aconteceu então? Após Kardec ter editado vários livros, né, na Academia Real de Arras, em 1831, foi-lhe concedido um prêmio de honras por um ensaio intitulado Qual é o Sistema de Estudo, né, em harmonia com as necessidades da época. Então, Kardec usou, olha só o tema imenso, né? Qual é o sistema de estudo, né, mais em harmonia com as necessidades da época, usando o termo, né, harmonia, mostrando a necessidade que cada um de nós devemos ter no nosso íntimo, no nosso ser, toda uma formação harmônica. Então, quando muitas das vezes falamos sobre os nossos órgãos estarem em harmonia com a nossa mente, né? Mostra aí que também no mundo físico, na vida, no mundo da vida, digamos assim, essa harmonia faz parte deste ensinamento educativo. Então, Kardec, durante vários anos, ele foi secretário também da Sociedade de Frenologia de Paris e participou ativamente dos trabalhos, né, da sociedade sobre o magnetismo e dedicava-se à investigação também do sonambulismo. O que ocorreu foi que, nessa época, em 1823, 1824, 1826, Paris começou a vivenciar momentos de muita movimentação espiritual, né? E também de muita alegria, onde as pessoas iam para os salões de festas, né? E nesse momento ali aconteciam as movimentações do fenômeno que foi conhecido como mesas girantes, né? E então, Kardec, que havia pedido, né, por ele não aceitar que o catolicismo estivesse dentro das salas de aula, não da forma como era, de uma forma imposta, né, que um padre ia para a sala de aula das escolas dar aula de catecismo, né? E aqui, naquele momento, quando ele conversou com o diretor, dizendo que não poderia, era inaceitável impor religiões a pequeninas crianças. E foi naquele momento que ele não aceitou mais a dar aula naquela escola, pois aquela escola estava ferindo, né, os sentimentos de Hippolyte Lyon ainda, né, antes de se reconhecer como Kardec. E lembrando que ele só aceitou, ele preferiu usar esse pseudônimo, que já havia sido o nome dele no passado, ele não tinha sentimento algum de não poder fazer uso daquilo que foi lhe mostrado, né, que foi lhe ensinado, de que foi dele. Então, ele passou a usufruir do nome Allan Kardec, né? Porque já havia sido dele. E ele não queria fazer essa mistura da sua condição de professor, do qual ele era conhecido por toda a França, né? O professor Rivail, um homem muito cheio de
de respeito à sociedade, às famílias, todas as pessoas gostavam demais do professor Rivai, então ele inicialmente quis guardar e fazer essa separação até que ele pudesse compreender realmente qual era o grande significado da sua missão como codificador. Sim, então, como todo mundo já sabe, praticamente como tudo começou, né, em relação às mesas girantes, que Kardec foi convidado a participar dessas reuniões secretas na casa da Madame Play-Maison, né? Então, foi lá que ele recebeu a informação de que ele havia sido, né, um druida, através do espírito Zéfiro, que era um espírito amigo. Também participou das reuniões na casa das irmãs de Baudin, o que elas faziam, né? O pai dessas meninas, que eram duas meninas, né? Uma de 14 e 16 anos, né? A Julie e a Catarina. Então, quem são essas duas meninas? Eram médiums, uma de 14 e outra de 16 anos. E foi lá que Kardec conheceu grande parte de seu trabalho, e ele achava aquilo lindo e maravilhoso. Ele já não dormia mais com a necessidade de poder compreender e saber mais como tudo acontecia ali na vida daquelas meninas. E depois, então, apareceu a Kardec outros médiums, né? Como, por exemplo, a Ruth, que era uma judia e que realmente ela era... tinha o processo do sonambulismo e o seu espírito recebia grandes informações quando, então, ela entrava no processo de transe, né? Então, Kardec, quando ele começou a trabalhar, quando ele começou a fazer as suas pesquisas, ele, certa vez, ele caminhava pela rua e foi abordado pelo irmão Fortier, que levou ele até a casa da Madame Playmate-Sioron, que ali, então, ele começou a saber muitas coisas. Mas, mesmo assim, o seu sentimento cético de cientista, né, que tem que ver resultados, ainda o deixava um pouco inseguro de adentrar nessa missão, nesse futuro, né? Então, foi em 1857 que ele esteve mais presente, que ele estava mais forte, mais determinado. A partir de 1855, Allan Kardec inicia, então, as suas experiências no mundo da espiritualidade. E foi nesta época que a Europa despertava realmente a atenção para os fenômenos conhecidos, né, como espíritas, fenômenos espíritas, né? E aí, então, ele abriu mão dessa sua identidade e das atividades profissionais para tornar-se Allan Kardec, nome que teria origem às suas encarnações anteriores. Eu li agora esse pequeno texto para que a gente pudesse dar uma parada aí e continuar. Bom, eu quero trazer também para nós os lugares onde Kardec morou em Paris. Aos 18 anos, ele mora na Rua de la Harpe, após concluir os seus estudos na Suíça, em Iberga. Este foi o primeiro endereço de Kardec em Paris, e ele contava com 19 anos de idade. Ele chegou a publicar o livro pedagógico chamado Curso Prático e Técnico de Aritmética, né? E esse curso era, claro, de acordo com o método Pestalozzi. Ele também se destacou no magistério e traduziu livros alemães e ingleses. Eu estou falando para nós aqui a biografia de Hippolyte Léon Rivai. Esse endereço não existe mais. Desde o Segundo Império, onde a França sofreu grandes reformas, né? Não existe mais esta rua onde Kardec morou. E uma curiosidade é que esta rua era pertíssimo do rio Sena, né? E depois, então, ele mudou-se para a Rua de Sèvres, no número 35, onde ali ele conseguiu fundar o Instituto Técnico Rivai. Kardec tinha apenas 22 anos quando ele fundou esse instituto. E ele, como foi que ele conseguiu? Ele pegou um empréstimo, né? Com o seu tio materno,
Então, ele montou, ele comprou um espaço imenso para poder ali dar aulas. E Kardec também reservava salas para crianças que não poderiam pagar as escolas, né? Eram crianças pobres da vizinhança que estavam ali. Então, ele teve a ajuda desse tio. Só que esse tio de Kardec, ele tinha um vício, ele gostava de jogatinas, ele tinha vício nos jogos, né? Então, ele ficou altamente endividado e pediu a Kardec que devolvesse o dinheiro para ele. E Kardec aceitou, assim, tranquilamente, numa boa, porque via, assim, a necessidade do tio de se livrar, né, daquelas dívidas. E aí, então, Kardec teve que vender e dar o dinheiro de retorno ao seu tio. E em 1828, Kardec morou na rua Vaugirard, e trabalhava na rua Vaugirard, número 65. Foi então que ele trabalhava, né, como um contador. Ele foi pedir emprego a um conhecido dele, e ele então trabalhou como contador. Eu tenho um livro aqui que eu já mostrei para vocês, mas eu acho ele lindo, vou mostrar de novo. Esse livro assim de capa preta, onde tem aqui, e ele é completamente, né, ilustrado. Eu amo esse livro, conta a história de Kardec em quadrinhos, né? Olha, é fácil de encontrar lá na livraria do Boulevard, vende esse livro, né? Então, aqui, Kardec mostra que o momento em que ele recebe esta missão. Bom, então, falando que Kardec, ele, aos 24 anos, ele lança um plano de proposta para a melhoria da educação nas escolas públicas, né? Quando ele passa por aquele processo, juntamente com o diretor da escola onde ele trabalhava, né? E que lá era imposta a religião do catolicismo. Então, esse livro trouxe ideias bastante críticas e revolucionárias, né? Para aquela época. Então, Kardec ele estava realmente fazendo uma mudança no seu meio ali, né? No mundo em que ele realmente vivia. Então, ele enxergava que sem a educação ninguém poderia chegar a lugar nenhum. E ele defendia como um principal meio de progresso humano o conhecimento. Kardec, em 1831, conhece, né, a maravilhosa esposa, Amélie, né, a Gabriele, que ele carinhosamente chamava de Gabi. Então, assim, a Amélie, ela era uma mulher muito carinhosa, era filha única, né, de uma família, e que também ela estudou em Yverton, e ela teve conhecimento, ela era professora de letras, tocava piano maravilhosamente bem, e isso os ajudou bastante, né, nas dificuldades financeiras que eles tiveram após Kardec ter pedido, né, demissão da escola onde ele trabalhava. E aí a gente vai entrar nesse processo, né? Eu anotei aqui algumas curiosidades sobre Kardec, né? Quando aconteceu, muitas experiências na vida de Kardec. Eu quero falar que Kardec ele conhecia, ele sabia falar fluentemente 6 idiomas, ele teve 9 diplomas. Eu vou enumerar aqui para vocês. Ele teve diploma em Química, matemática, atonomia, física, fisiologia, aritmética, francês e retórica, né? Então, Kardec já era aquele espírito bastante preparado. E para falar sobre o mundo espiritual, realmente era difícil, né? Era muito difícil para Kardec ter que enfrentar esses processos. Tem uma frase, várias frases que Kardec deixou para nós. Ele diz assim: aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas só obtém se modificar sua conduta. Então, nos seus conhecimentos, ele quis mostrar para nós que não só pedir perdão a Deus, mas deixar de ser orgulhosos também, né? Ter uma boa amizade aqui com o mundo dos encarnados. Ele diz: as boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem nada mais, pois os atos valem muito mais que as palavras. Então, se a gente refletir sobre essa frase de Kardec, a gente vai ver quão necessário é
que a gente busque ter boas relações com as pessoas, não só as que convivem conosco, mas as que nós estamos, né, diariamente fora do nosso teto, da nossa casa, né? Mas com todas as relações vizinhas que nós temos, né? E ele tem uma outra frase que diz assim: estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento traz humildade e sem a humildade é impossível que sejamos felizes. Então, ele tem com ele esse conceito de felicidade e que a felicidade parte desse desenvolvimento da virtude chamada humildade. E aí, então, eis que a famosíssima frase que está lá no seu túmulo, na França, aliás, um grande cemitério, um cemitério imenso, onde lá está enterrado grandes personalidades, e inclusive grandes companheiros de Allan Kardec, né? Está lá também o sepulcro de Gabriel Delane, né? Gabriel Delane era ainda criança quando conheceu Kardec, né? Porque ele era filho de um grande amigo, né, de Kardec, que era o Alexandre Delane, que, inclusive, no momento em que Kardec passa mal e vem ter aquele infarto fulminante, é Alexandre, o pai de Gabriel Delane, que o acode, que o ajuda, que está ali para tomar conta dele, né? Porque ninguém morre sozinho, é claro, e de repente chega alguém que a gente pode confiar. Então, na sua lápide está escrito: nascer, morrer, renascer ainda, progredir sempre, tal é a lei. Essa também é uma frase muito famosa de Kardec, que o movimento espírita está sempre nos lembrando, né? Kardec diz também: você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que nos rege, os destinos. Gente, quando a gente vê certas frases, a gente vê o quanto Jesus está presente nesse movimento de transformação humana aqui, né? Nesse movimento de transformação psicológica do ser humano, né? Então, a gente percebe que as coisas não estão desamarradas, elas não estão fora do eixo. Deus e todos os benfeitores, e assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o gerente desse planeta, está ali segurando com toda a força, né, esse nosso planeta, a nossa vida. E não nos deixando realmente vagando nos nossos pensamentos, trazendo, sim, através de toda a benfeitoria espiritual, experiências de grandes vultos da vida, né? Não só da espiritualidade dentro da doutrina espírita, né? E, apesar de que eu tenho um quadro aí para mostrar para vocês, eu pedi, não sei se a Daiane vai poder colocar aí, né? O quadro em que mostra as grandes personalidades que participaram junto a Kardec dessa composição de toda a sua obra básica, que é chamado de Pentateuco, né? Mas então, Kardec reinicia essa grande missão. Isso aí. Tá. Isso aí, olha o que Daiane está colocando ali para nós, que fala ali das leis, as obras básicas dos espíritos superiores. A gente pode encontrar aí facilmente em várias livrarias o Livro dos Espíritos, né? Que a gente chama esse livro o livro filosófico. É um livro feito de perguntas e respostas, como foi cantado o hino hoje, Kardec, missionário divino, né? Ele perguntava e também respondia através das suas notas, e os espíritos respondiam para Kardec e formularam, então, esse livro dos espíritos. Lembrando que quando Kardec começou a trabalhar na confecção, na organização do livro dos espíritos, ele já havia recebido grandes cadernos, imensas cadernos escritos pelas irmãs de Baudin, que estava recebendo todas as questões do livro dos espíritos. Kardec fez o quê? Ele elaborou. Inicialmente tinha apenas 501 questões. Depois, então, ele foi
elaborando essas questões, e Kardec, ao entrar no processo de intimidade com o espírito de verdade e o seu amigo, o Zéfiro, ele teve também um grande avanço para dar continuidade à obra, porque ele tinha um tempo para concluir. Logo, então, do Livro dos Espíritos, em 1857, que, aliás, foi feito numa das galerias de um museu, né, que é chamado de o Museu Las Fallas, né, que deixa eu ver aqui, foi no Palácio Royal. Esse Palácio Royal era um grande palácio e que foi transformado em museu em várias galerias, onde ali o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, em 1857, Kardec, ao ter publicado, ele, então, fez, né, a apresentação desse livro na Galeria Orleans, né? Então, foi em 1857. Lembrando também, gente, uma curiosidade muitíssimo importante, que quando Kardec morou na rua Tiquetone, número 14, né, ele foi praticamente, né, vizinho de uma personalidade muitíssimo importante, que é conhecido como D'Artagnan, dos Três Mosqueteiros, né? Então, aquele D'Artagnan, que a gente imagina que foi algo, né, inventado, criado, né, pelas as questões artísticas, não. O D'Artagnan realmente existia e ele foi vizinho de Kardec. Bom, então, foi nessa obra, né, que foi nessa rua Tiquetone, número 14, que Kardec encontrou a tranquilidade para ele dar início a essa organização de todas as suas obras. E foi aí, então, que ele foi apresentado à senhora Japhet, que é Jafé, né? Que é de Lesse Jafé. Ela era uma judia, né? E temos uns segredos em torno dessa pessoa, né? A Ruth Jafé, né? Então, ela era aquela médium que eu falei logo no início, que ela usava o processo de sonambulismo para poder estar indo de encontro aos espíritos, que enviava psicografia, mandava muitas orientações para Kardec, né? Então, o Livro dos Espíritos ele foi psicografado quase todo pelas crianças Baldin. Kardec era o organizador de todas as perguntas e respostas. As reuniões foram crescendo em número de pessoas e eram pessoas de todas as classes sociais. Imaginem nós que naquela época, príncipes, grandes pessoas da sociedade, como também uma mistura imensa de pessoas humildes, participavam das reuniões, né, na casa dos Baldin. Então, o que acontece? Foi preciso mudar de lugar, porque já estava ficando bastante pequeno, né? Então, foi lá na sociedade do Palácio Royal que Kardec teve seu primeiro contato direto com o Espírito Verdade. Espirrei. Com o Espírito da Verdade, né? O Espírito Verdade veio falar para Kardec que ele deveria, então, de largar todo o seu movimento relacionado à educação, porque já estava na hora dele dar uma avançada nos conhecimentos da doutrina espírita, né, na conversação com os espíritos, para lançar, então, os outros livros que eram necessários. Kardec falou, mas e aí, como que eu vou viver financeiramente? Então, ele disse para Kardec que era para que ele ficasse tranquilo, pois que nada iria faltar. E realmente, gente, nada faltou para Kardec. Ao ter assumido o seu nome como Allan Kardec, porque até então estava como pseudônimo, ou seja, ninguém sabia quem era Allan Kardec, então foi descoberto, né? E aí, então, ele sofreu grandes represálias, né, em relação a isso, porque também teve que fazer grandes modificações na sua vida, né? Então, ele fundou a primeira Sociedade Espírita de Paris em 1860, foi na rua Santiane, número 59, onde Kardec recebeu as outras obras básicas também. Então, o Livro dos Médiuns, que é uma obra ditada
o Espíritos Superiores, ele é realmente, né, o livro que eu tenho aqui, o livro dos médiuns, né, que a gente faz estudo toda sexta-feira, né? Eu sou a que direciona esses estudos, então é um livro ditado para os médiuns. Todos os médiuns devem ler esse livro. Médium com mediunidade extensiva ou não, não importa. Então, é um tratado esse livro e deveria todos estarem lendo esse livro, estudando esse livro, né, para conhecer a natureza, esse mecanismo da mediunidade, essa funcionalidade que existe dentro desse processo de comunicação e que é cada um encarnado com desencarnado que trabalha junto, trabalhando junto, fazendo suas doações. E o Evangelho segundo o Espiritismo, como está ali, né, que foi o terceiro livro, a terceira obra, que faz parte do Pentateuco, no ano de 1864, o que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? É um livro onde os espíritos superiores, eles esclarecem várias passagens, reflexões sobre o Evangelho do Senhor Jesus, né? Então, ali ele vem trazendo aos homens a nova visão sobre os princípios da moral cristã e sobre os ensinamentos de Jesus. Por quê? Quantas e quantas vezes se ouviu falar que é difícil ler a Bíblia, que é difícil entender o Evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem trazer, ele foi feito e preparado sob o auxílio dos espíritos superiores, uma forma fácil de poder estar entendendo as mensagens do nosso Senhor Jesus, né? E é maravilhoso, a gente estuda esse livro toda quarta-feira aí, através das nossas irmãs Neide, Ione e Alcineia, né? Então, são aí as três que estão na direção do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O livro Céu e Inferno, que foi aí o quarto livro da obra, né? Não menos importante, claro que não, porque faz parte realmente do Pentateuco, ele esclarece como é o céu e também como é o inferno, né? Ele aprofunda muito, muito na vida após a morte, e traz o significado do arrependimento, essa necessidade, né, de que se não nos arrependermos, as consequências de nossas vidas elas serão realmente consequências mais drásticas do que se a gente usasse essa compreensão do arrependimento, né? Muitas das vezes os atos cometidos, né, fazem com que a nossa vida se torne mais difícil, mais dolorosa, não é isso? Então, a gente precisa ter essa boa conduta e dentro do conhecimento é que a gente vai adquirir a boa conduta, é através do conhecimento que a gente tem a libertação dos nossos vícios. Então, nossa, eu sou fãzona de toda essa obra, eu amo Kardec, acho ele incrível e tenho, assim, uma vontade imensa de sentar e bater aquele papo com Kardec, sabe? Sem hora para terminar. Quantas e quantas perguntas, meu Deus do céu! Ia ter uma outra parte do Livro dos Espíritos, que com certeza iríamos querer elaborar coisas importantes, né? Apesar de saber aqui, gente, que toda codificação é super, super atual, né? E o livro da Gênese, que meu Deus, é assim... É lindo demais, né? A Gênese é a quinta obra e ela aborda questões de ordem filosófica e científica. Fala da criação do universo, fala da formação dos mundos, fala da formação do nosso planeta, fala sobre o surgimento da humanidade. Gente, não tem livro mais bonito, nenhum livro é mais bonito do que toda a codificação. E não é porque eu sou espírita, não, é porque eu sou boa leitora, eu gosto de ler, e eu, nas minhas leituras, percebo o quanto é realmente maravilhoso ter conhecimento das obras, né, do Pentateuco, da doutrina espírita, né? Porque, como diz Kardec, ele não é o responsável quando a nossa irmã Jafé vai lá e busca, nossa, você fez o livro e não citou o meu nome. Então, citou aí vários nomes de espíritos, mas o meu nome você não citou, e ela ficou altamente chateada, porque Kardec não tinha citado o nome dela, não tinha colocado, porque ela era um instrumento, assim como ele também. Então, futuramente teve seu nome, teve toda a sua biografia, as coisas foram melhorando,
E a Madame Jafé fez uma grande amizade, inclusive, né, a gente sabe quem ela foi aqui nesse mundo, no século XX, aí, quando ela reencarna. Bom, então foi lá no Palácio Royal que Kardec passou grandes experiências. Kardec, então, passou a escrever mensalmente a Revista Espírita. Era uma publicação que Kardec fazia somente para falar sobre o espiritismo. Teve um ano aqui na Bahia que muitas pessoas estavam falando contra o espiritismo e Kardec lá na França ficou sabendo disso. Um outro momento eu conto para nós essa passagem de Kardec junto aos brasileiros, né? E foi em 1861, logo após a publicação do Livro dos Espíritos, né? Que aconteceu o Auto de Fé de Barcelona, que foi conhecido hoje como um golpe frustrado, né, contra a fé do espiritismo, né? Porque Kardec ele recebe uma grande mensagem através, né, da irmã Jafé, que aquele ato ali, né? Aquele ato havia movimentado a curiosidade das pessoas. Por que esse livro estava sendo queimado? Então, foi uma grande fogueira. Esses livros... foi o seguinte, Kardec havia despachado 300 obras do livro o Livro dos Espíritos, né, para Barcelona. E lá na alfândega, esses livros foram interceptados, né? Então, ele foi barrado na alfândega, foram 300 exemplares. E aí, o que eles fizeram? Esses livros foram enviados ao bispo de Barcelona, né? Então, onde o bispo classificou aqueles livros como livros contrário, né, imorais, contrário à fé católica, e queimou tudo numa grande fogueira na Praça da Esplanada, na cidade de Barcelona. Local ali, digamos de passagem, que eram colocados os criminosos para serem executados e queimados. Meu Deus! Bom, esse ato lembrou de todas as execuções dos hereges do passado, das bruxas, na época da Inquisição, né? O incidente em Barcelona produziu uma ação muito contrária, por isso que eu falei ainda há pouco, né? Que foi um golpe frustrado, né, contra o espiritismo, porque aí sim aguçou a curiosidade das pessoas, e muitas foram as pessoas que se aproximaram de Kardec, que procuravam Kardec, inclusive um parente de Napoleão, ele procurou Kardec, levando a sua filha para mostrar, né, para que pudesse Kardec ajudando-a, né, a se livrar das suas crises mediúnicas. E Kardec falou assim, não, nós temos aqui que estruturar toda a sua condição mediúnica. Foi maravilhoso. Gente, isso está no último filme de 2019 de Kardec. Uma emoção, algo maravilhoso. Então, em 31 de março, né, vou pedir agora a Dayana para colocar o outro quadro, para que a gente possa ali estar vendo, né, os grandes espíritos benfeitores que participaram da codificação do Livro dos Espíritos, da doutrina espírita, né? Não vamos falar codificação de Kardec, porque não é codificação de Kardec, tá? Kardec foi codificador, ele teve isso como missão, porque ele era um homem de muita razão, um homem de muita eficiência, um homem que amava os livros, que tinha respeito a tudo, né? E aí, então, está alguns dos espíritos que comunicaram-se nessa obra. O apóstolo João Evangelista, Paulo de Tarso, mentor da nossa casa, Timóteo, Santo Agostinho, São Bento, São Luís, que foi assim, nossa, um trabalhador incansável nas obras, Vicente de Paula, né? Que inclusive a nossa casa de repouso aqui, quando os irmãos encarnam, está ali situada entre Leopoldo e Nova Brasília, nos altos até da casa da nossa irmã Tânia Márcia, tem o nome Casa de Repouso Vicente de Paula. Tá? Os filósofos Platão e Sócrates, o astrônomo Galileu Galilei, o cientista e político Benjamin Franklin, olha só, gente, muitos outros espíritos que estiveram junto nessa, meu Deus, nessa linda missão. E o mais importante é que havia momentos em que Kardec
tendo tudo isso ao lado dele, ele precisava de ficar sozinho. Esse era o grande compromisso de Kardec, porque ele precisava escrever, traduzir, né? Kardec, quando fez aquela experiência de mandar uma única pergunta, o que é Deus? A primeira questão do Livro dos Espíritos. E ele enviou isso para 5 pessoas, 5 médiuns de estados, né, diferentes, né? E a resposta sempre foram as mesmas, né? Então, a resposta que Kardec recebia deu a ele toda uma segurança para ele continuar com toda a sua garra. Então, casado com essa companheira maravilhosa, que em certo momento, onde a fragilidade que bate no coração, na mente de todo ser humano, quando está tendo enfrentamentos, né, sociais, principalmente, de toda a natureza, né, a vontade de desistir, Kardec, então, ele recebe com todo um carinho as palavras da sua esposa: este não foi o homem com quem eu me casei. Nossa, isso deu a ele aquele reforço, né? Tem uma frase linda de Amélie que ela diz assim: as estrelas me parecem ser pequenos furos na cortina dos céus. Olha só a frase de Amélie, quando certa vez ela estava admirando, né, o céu estrelado. Então, olha que linda frase, né? As estrelas me parecem ser furos, pequenos furos nas cortinas dos céus. Então, que traz aquele brilho, né, maravilhoso. E aí, então, a gente para refletir, vai olhar o céu e ver que pode ser realmente tudo isso, né? Mas não, Kardec, muito firme naquela sua postura, não. Estrelas têm todo o seu processo de vida e elas não são pequenos furos. E ali, então, ele dá toda uma explicação, porque ele era astrônomo, né? Então, ele poderia estar fazendo tudo isso. Bom, algo importante também que eu queria falar é que Kardec ele havia comprado um grande terreno na Vila Sequir, né? Localizada em um bairro nobre lá de Paris, onde Kardec iria morar, né, futuramente, quando ele saísse de lá da avenida onde ele estava, né, que era, né, os nomes franceses a gente tem que guardar, né, gente? Deixa eu dar, na rua Tiquetone. Quando ele saísse de lá, ele iria, então, morar lá na Vila de Sequim, onde ele comprou um terreno imenso, e hoje não tem nada a ver com o que Kardec tinha ideia de fazer ali, uma grande sociedade espírita, uma escola, né, que pudesse estar colocando estudos como astronomia, né, assim como Maria pediu a Eurípides de Barçanufo. Está vendo, gente, como a gente não pode fugir, né, como a gente não pode separar as coisas dentro do projeto de Deus, está tudo muito unido, muito junto, né? Então, mas aconteceu. E uma curiosidade é que na Vila Secur, deixa eu falar certo, Sequir, né? Localizada nesse bairro nobre, onde Kardec iria morar, no número 39, ficava perto da Torre Eiffel. Só que essa torre, né, ela começou a ser construída 18 anos após o desencarne de Kardec. Então, ele não conheceu, né, a Torre Eiffel. Ele conhece a Torre Eiffel, sim. Hoje, em espírito, ele conhece a Torre Eiffel. Bom, então, gente, eu não sei se deixei de falar coisas importantes, né? Porque eu não quis repetir, porque eu já fiz uma palestra semelhante a essa, quando falei muito sobre as mesas girantes, né? Está aí no canal do YouTube. E eu quero dizer o seguinte: foi em 31 de março de 1869, justamente quando Kardec estava enrolando os tapetes da sua casa, separando e encaixotando os livros para fazer a sua mudança para a Vila de Sequir, foi que às 11 horas do dia toca lá a campainha, batam a porta de Kardec, né? E era o mensageiro que estava vindo buscar os exemplares da Revista Espírita que Kardec escrevia mensalmente. E às 11 horas do dia, Kardec sente
aquele baque, aquele infarto e cai ali na frente, né? E aí, então, foi acudido por Alexandre Delane, mas, né, que realmente ele desencarna naquele momento. E a Amélie, né, sua esposa, ao ver o corpo de Kardec no chão, né, ela sofre muito, chama, mas é aquela mulher forte, aquela mulher determinada, que conheceu muito, muito, conviveu com os espíritos, com toda a benfeitoria, a grande, né, a grande gama de espíritos benfeitores que eles puderam conviver durante 15 anos de suas vidas, deu a ela esse fortalecimento de que a morte é uma passagem para a vida, é o descanso do espírito através devidamente cansado e tudo mais. E por quê? A deficiência do corpo físico, né? A doença do coração, que foi o que aconteceu com Kardec, né? Então, a Amélie jamais não deixou nada para trás, inclusive ela teve que, logo em seguida, Kardec ficou, o sepultamento de Kardec durou 2 dias, foi no dia, 2 dias depois, né? Foi março, 2 de abril, que ele me faz lembrar até uma data muitíssimo importante, mas que é uma curiosidade também, né? 2 de abril, quando uma multidão de amigos, né, e de simpatizantes de Kardec, de Hippolyte Leon, o professor Rivai, simpatizantes, né, grandes conhecedores da doutrina espírita, porque Kardec, quando ele começou a fazer parte, a doutrina já estava em movimento, né? As pessoas já faziam suas reuniões. Não foi ele que começou as reuniões mediúnicas, né? A tarefa dele era outra, era organizar, né? Trazer um método, né, para a doutrina espírita. E ele não era o médium que fazia parte, né? Ali ele era um doutrinador. Então, teve até um momento que é contado, né, que ele tinha uma amizade com uma pessoa que vivia na rua e ele sempre dava o leite, dava o pão, né? Fazia esse trabalho de assistência. E ele, então, certa vez, ele chegou na pontezinha ali do Rio Sena e vendo essa pessoa que desejava fazer, e fez, né? Se suicidou ao jogar-se, né, no rio, morreu ali afogado, e ele recebe, por intermédio da médium, né, que era a sobrinha, né, a prima que o seu pai era primo de Napoleão, que, aliás, né, tem uma grande história em torno de Napoleão e Kardec, que a gente vai deixar por um próximo momento, né, dizendo que ele foi um desertor, tá, gente? Napoleão Bonaparte foi um desertor do processo, né, apesar de ser grande amigo de Kardec. Mas aí, então, foi ali, então, que ele recebeu, né, ele tinha dado um exemplar do Livro dos Espíritos, e aí ele foi conversar com este senhor na ponte, né, ali do Rio Sena, onde ele pedia: não faça isso, não se suicide, não se jogue ao mar, né? Você leu o meu livro? E aí, então, ele não respondia nada, né? E na mesma mediúnica, onde ele diz, onde ele se apresenta, Kardec fica tudo feliz de poder conversar com aquele seu amigo, e o amigo tinha, né, o gesto, a médium fazia o gesto que o amigo fazia, né? Esse morador de rua, que era uma pessoa que tinha depressões, que era altamente obsediado. Bom, então, Kardec teve essa grande oportunidade de conversar com espíritos, com grandes espíritos, em todas as mesas, reuniões mediúnicas que ele participava, e ele era altamente respeitado devido à presença ali de toda essa personalidade que Kardec demonstrava ser, nessa cultura que ele tinha, né? Então, nesse dia, 31 de março de 1869, ele desencarna, e 2 dias depois, dia 2 de abril, né, uma grande multidão. Gente, no cortejo de Kardec tinha exatamente, mais ou menos, 1.200 pessoas, né?
caminhando pela rua, fazendo aquela travessia, carregando o seu caixão, né? O corpo de Kardec. E aí, então, assim, a gente vê que ele é uma personalidade que praticamente teve duas vidas aqui, né? Vivemos duas vidas numa mesma vida, ou vivemos muitas vidas numa mesma vida, né? Mostra aí, eu falo sempre dos ciclos que abrem e que se fecham, né? Então, Kardec vivenciou o seu ciclo de professor para adquirir aprendizado, né? Para adquirir conhecimento, para poder trabalhar nesse tratado que é o Pentateuco, e então ele fecha esse ciclo e inicia o ciclo dos trabalhos mediúnicos, né? Onde ele faz surgir o tema de a doutrina dos espíritos, né? Que é chamado aí doutrina dos espíritos, a nossa religião, podemos falar assim, que é a religião, porque nós nos ligamos ao plano maior. E toda codificação, como, por exemplo, o terceiro livro, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, está ali baseado nas obras do nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, tem uma outra frase, e é essa frase que está no túmulo de Kardec, né? Naquele cemitério, quando eu fiz a palestra ano passado, falei da extensão do cemitério, né? Que foi construído alguns anos antes da morte de Kardec, né? E ali, no túmulo dele, está escrito: nascer, morrer, renascer, né? Ainda progredir sempre. Olha só como a gente pode refletir sobre essa frase. Nascer, renascer e ainda progredir sempre, tal é a lei. E então, a gente fecha aqui com uma outra frase que diz assim: a vida nem sempre é como sonhamos. Mas também nem sempre sonhamos com o que queremos viver. Então, muitas das vezes, a gente sonha uma coisa e os espíritos, através, né, da gerência de nosso Senhor Jesus Cristo, tem um outro caminho para a nossa existência. Então, eu desejo aqui que todos nós possamos buscar, né, e receber de retorno tudo aquilo que a gente dá em benefício a nós mesmos e em benefício ao próximo, mas termos essa ideia de que o que a gente quer, né, está também junto com a ideia do plano maior, né? Que nós não possamos pensar sozinhos, mas que a gente possa estar pensando bem, pensando melhor, se a gente se aproximar da espiritualidade superior, desses benfeitores espirituais. Se a gente se permite a isso, certamente a nossa vida, nós vamos poder aproveitá-la com uma grande intensidade, com sacrifício, que é natural, mas quando somos resignados e temos o conhecimento, nós nos libertamos da dor que esse sacrifício vai nos promover. Então, que a paz do Senhor nos abençoe, que possamos estar reflexivo nesse dia de hoje, muito agradecido, né? Pois Hippolyte Léon Denisard Rivail, né? O nosso querido Allan Kardec nascia nesse dia para nos deixar hoje tudo de bom que nós podemos ter na vida, um aprendizado. O Pentateuco da doutrina espírita. Que a paz do Senhor nos ilumine por todo esse dia e que assim possa ser. Um bom domingo para todos. Instruir, examinar e educar, lição divina que o Espiritismo vem trazer, idas e vindas para poder evoluir, planejamento que o divino acendeu, com o rasgar do véu, poder centelha em nós, essência eterna, aliança com o céu. Provas, expiações, viver em amor e luz, é caminhar sob as pegadas de Jesus. Espiritismo, bandeira do amor.
potência divinal, nos educando no Evangelho do Senhor. Espiritismo, laço de luz, a boa nova lei imortal, nos conduzindo mensageiros de Jesus. Espiritismo, bandeira do amor, sob a potência divinal, nos educando no Evangelho do Senhor. Espiritismo, laço de luz, a boa nova lei imortal, nos conduzindo os mensageiros de Jesus, nos conduzindo os mensageiros de Jesus. Oremos. Senhor Jeová, sabemos, Senhor, que todos os dias viajamos, não de um lugar para outro, e sim viagens interiores. Precisamos sempre fazer essas viagens interiores, aquelas que proporcionam um encontro conosco mesmo, que nos levam a desenvolver virtudes. Somos o que vemos e o que não vemos, atitudes e emoções, comportamentos e pensamentos. Recordemos Jesus, o mestre incomparável, que aproveitava cada momento para deslumbrar as pessoas com suas lições. Sabedor das verdades eternas, afirmou que meu reino não é deste mundo. Renovemos, façamos repercutir em nós este alerta e, ao mesmo tempo, bálsamo confortador. O essencial é invisível aos olhos. É preciso nos ligarmos a Deus, o nosso Pai Criador, que nos criou iguais, simples e ignorantes e com o mesmo potencial. A caminhada evolutiva é feita por cada um, utilizando o livre-arbítrio. E se ainda temos limitações, deficiências e necessidade do auxílio divino de nossos irmãos, eles também possuem essa mesma necessidade. Exercitemos a compaixão, pois somente ela pode nos salvar, nos erguendo do abismo de nossas próprias faltas. Que assim seja.